Então, nessa ação penal 503, 65, 18, 76, depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Senhor Ricardo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou adverti-lo por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim, senhor. Senhor Ricardo, normalmente o senhor teria o direito de se recusar a responder perguntas que possam lhe prejudicar sobre eventuais crimes que o senhor tenha cometido, mas o senhor fez um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, na qual o senhor renunciou ao direito ao silêncio e o senhor também se comprometeu a falar a verdade perante a justiça. É isso mesmo? É isso mesmo, senhor. Nessas condições, então, senhor Ricardo, como testemunha, realmente o senhor tem o compromisso de dizer a verdade, fica sendo sujeito às penas da lei, e se o senhor mentir a lei do senhor ficar sujeito ao processo, o senhor corre o risco de perder o seu acordo, certo? Correto. Então eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Excelência, doutor Sérgio, uma questão de ordem breve. Ah, sei. Então pode subir, ó. É só colocar para outra direção. Certo. Breves considerações, doutor Sérgio. Não, imagina. Foi juntado aos autos apenas o termo, né, de cooperação. A defesa não sabe se o depoente perante o Supremo Tribunal Federal tratou a respeito dos fatos objeto dessa denúncia. A defesa só quer deixar registrado que, se futuramente vierem os anexos objeto desse processo, que a defesa tenha a oportunidade de pedir a reinquirição do senhor Ricardo Pessoa em face da juntada de eventual prova pertinente aos autos. Perfeito, doutor. O juiz tem presente aí que as defesas deveriam ter tido acesso previamente aos depoimentos do senhor Ricardo Pessoa, mas isso realmente não foi possível porque estava no Supremo Tribunal Federal. Eu até aponto aqui que ontem eu recebi alguns desses depoimentos, mas não foi possível examiná-los e promover juntado aos autos. E ainda que fosse juntado, ficaria um pouco em cima para a própria defesa. Mas a posição do juízo, como também já foi feito no outro caso da Odebrecht, é aproveitar a presença da testemunha e ouvi-la, sem prejuízo se mostrar necessário no futuro uma reinquirição em vista dos depoimentos. Doutor Sérgio, eu até não sabia, evidentemente, dessa circunstância, a defesa nem a nossa intenção não era impugnar a realização da audiência por conta de não termos tido acesso aos depoimentos, mas diante dessa sua consideração e de que nós teremos, por exemplo, audiências na semana que vem, no dia 15, no dia 18, não seria prudente, Vossa Excelência, determinar a juntada aos autos e ouvirmos o senhor Ricardo na semana que vem? Doutor, por uma questão até de respeito à presença da testemunha aqui, eu prefiro ouvi-la e sem prejuízo, se for necessário, de reinquiri-la oportunamente. Eu até acredito que a maioria das questões que a testemunha tem a esclarecer já são relativamente de domínio público. Né? Então, tudo bem. Eventualmente, se juntado esse material, pode até não ser necessária a nova oitiva, certo? Mas fica registrado que se for necessário, requerido pela defesa, nós faremos Muito obrigado. esse ato. A defesa de Lucena acompanha esse pleito, isso? Certo, não tem. Então, Ministério Público. Boa tarde, senhor Ricardo Pessoa. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de saber qual foi a atividade profissional desenvolvida pelo senhor entre os anos de 2004 a 2014. Bom, eu sou engenheiro civil, minha atividade desenvolvida nesse período, eu era o principal executivo da UTC Engenharia S.A. e acionista majoritário da UTC Participações. Certo. Nessa condição de principal acionista e diretor, presidente da UTC, o senhor participou de licitações com a Petrobras nesse período? Diversas. Certo. E o senhor se recorda de terem sido realizadas reuniões entre os empreiteiros, diretores de outras empreiteiras, e o senhor, para que houvesse
combinação de resultados, combinação de postura na licitação? Como eu disse da outra vez, eu teria que me estender um pouco e explicar. Pode explicar. Certo, só uma questão que deixar esclarecido, o senhor já deve saber, evidentemente, mas como é um outro processo, lamentavelmente tem que ser feitas novamente as mesmas perguntas e novos relatos, certo? Bom, deixa eu ver se eu consigo explicar o mais sucinto possível. Reuniões aconteceram e isso tudo se originou de maneira mais forte, de maneira iniciando-se isso tudo num projeto da unidade de propeno da Revap, refinaria do Vale do Paraíba. Na verdade, a Petrobras, durante um grande período, contratava, pelo menos o que eu tenho conhecimento, pelo que eu participava, contratava os projetos de unidades na área de refino, ou qualquer outra área, de maneira separada, projeto, construção civil, montagem eletromecânica, comissionamento, eram diversos contratos separados, com todas as interfaces sendo gerenciadas pela própria Petrobras. Na medida em que os grandes investimentos da Petrobras começaram a ser sinalizados, a Petrobras começou a mudar o seu modelo de contratação, passando a contratar por preço global pacotes que hoje nós chamamos de EPC, onde uma única contratante tem a responsabilidade de fazer o detalhamento da engenharia, às vezes até desenvolvimento antes desse detalhamento, a construção civil, a montagem eletromecânica, o suprimento para essas unidades, que é a compra de materiais e equipamentos, e o comissionamento, a assistência à partida e a pré-operação. Então, o que se fazia de maneira parcelada, diversos contratos com a Petrobras começou a migrar para esse tipo de contratação a partir de 2005, 2006, porque os grandes investimentos na área de refino se tornaram necessários, principalmente na área ambiental e na área refino para a petroquímica. Então, daí em diante, as empresas começaram a ser chamadas para contratos EPC. Nesse mesmo momento, havia sinalização do mercado com relação aos grandes investimentos da Petrobras que eram anunciados por planos de investimento ou planos de negócio quinquenais ou quadrienais, não me lembro agora, onde a Petrobras dava todos os investimentos que iam fazer. Não é assim que todas as empresas não estavam preparadas para essa forma de trabalho. Por que eu sei disso? Porque era uma reclamação constante na associação de classe que eu presidia e que mantinha contato institucional para defender os interesses do segmento. E dessa forma, nessa obra do propeno da Revap, embora tenha tido 10, 12, não sei ao certo, concorrentes ou convidados na Petrobras, o decreto 2745 não é uma licitação onde o convite é feito baseado num cadastro de fornecedores, e a Petrobras mantém isso há muitos anos. Esse cadastro é feito para que se possa convidar as empresas que têm a capacidade de fazer isso. Tanto é verdade que o cadastro de EPC é muito mais novo e recente do que o cadastro de construtores civis, montadores eletromecânicos e tudo mais. Essa proposta da propeno da Revap, ninguém apresentou proposta. Ninguém, não teve um licitante sequer. Por que eu sei disso? Porque, inclusive, a nossa empresa foi convidada e não se sentiu em condições de fazer, porque o projeto era de péssima qualidade, o projeto não permitia que se assumisse esses riscos, e por isso mesmo a ABM foi chamada para discutir esse assunto com a Petrobras no âmbito da diretoria de serviço, diretoria de abastecimento. Foi chamada por quem no âmbito de cada uma das diretorias? Costa e algum gerente dele, que eu não me recordo, pelo diretor Duque e o Pedro Barusco. Na verdade, a diretoria da ABM esteve lá e foi instada a tomar providências para que se preparassem, as empresas se preparassem para os grandes investimentos que viriam.
e que eles não iam admitir mais lançar uma concorrência que ninguém fosse. Dessa forma, a ABM promoveu diversas reuniões, convidou inclusive gerentes e diretores da Petrobras para ir à ABM para fazer, expor os investimentos e os novos modelos de contratação. Um grupo de trabalho já existia desde o ano 2000 de melhorias e adequações contratuais com vistas a verificar a redução de custos e a redução de riscos também. Esse grupo de trabalho representava 130 empresas e, em cima dessa situação, se começou a fazer os grandes investimentos. Acabou aí o papel da ABM, a ABM continuou cuidando institucionalmente de tudo, mas não somente por isso, mas em função da publicação dos grandes pacotes, dos planos de negócio da Petrobras, as empresas, por tal necessidade de escolher que obra, tal o volume de demanda que existia, elas começaram a se reunir para escolher as suas prioridades. Então participei, a nossa empresa, eu pessoalmente participei de algumas reuniões onde se discutia as prioridades que se interessava a cada empresa. E essas prioridades eram discutidas porque não se conseguiria, mesmo convidado, fazer numa refinaria ou em dois, 3 pacotes desse no ano, nem havia gente, nem havia capacitação de garantias e técnica para se fazer 2, 3 pacotes desses. Só um minuto. Quando o senhor menciona a definição de prioridades, isso significa que cada uma mencionava qual queria sair vencedora? Eu vou esclarecer exatamente isso. O que é essas prioridades? Que são essas prioridades? Uma refinaria que tivesse uma expansão, como a Repar, por exemplo, de 3, 4, 5, 6 grandes pacotes, e diversos outros pacotes pequenos, esses ninguém se preocuparia em estar discutindo prioridades. Essas prioridades eram discutidas e eram definidas que empresas teriam prioridade, por exemplo, na planta de gasolina, ou no coque retardado, ou qualquer outra unidade dessa, que eram pesadas, obras acima de 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais. Em cima dessas prioridades, 3, 4, 5, 6 empresas escolhiam essa prioridade. Essas reuniões eu participei. Depois, haviam outras reuniões... E com relação às outras empresas que não pediam prioridade, não tinham interesse em vencer essas licitações, qual que era a postura delas? Elas faziam propostas de cobertura? Não tinham prioridade, a postura delas era também de não se dedicar a fazer uma proposta. Então, para mim, por exemplo, eu já estava sabendo que ela não seria um concorrente. Uhum. Mas ela 6, 7 que ela chegava a ser convidada e participar da licitação. Esses convites que eram feitos partiam de diversas pessoas e eram feitas em cima do conhecimento que nós, outras empresas, tinham do que eram as empresas cadastradas. Uhum. Somado às empresas que teriam capacidade financeira e técnica para fazer frente a um investimento dessa natureza. Nunca é demais dizer que um empreendimento desse se começa com um fluxo de caixa muito negativo, com garantias pesadas. Isso significa que você tem que ter soma de capacitações. Por isso que se fazia as reuniões de consórcio. Quando 6 empresas, ou 7, teriam interesse no pacote A da refinaria aqui do Paraná, por exemplo, essas 7 empresas poderiam ter outro tipo de reunião. Alguma delas, porque eu escolhi prioridade, participei. Agora, tem 3 pacotes, tem 7 empresas ou 8. O normal é que eu só fosse me preocupar, enquanto UTC, a fazer proposta para um pacote. Não faria proposta para os 3. Mesmo porque não haveria condição de a gente, se fosse contratado, fazer. Mas falando mais diretamente, desculpa a intervenção aqui, senhor Ricardo, não ficou claro. As empresas ajustavam entre si as preferências nas licitações? Ajustavam as prioridades. Nós não tínhamos nenhum conhecimento da lista de convidados total. A gente reduzia em torno de 70%, 80% a concorrência. Mas nessas prioridades aí, a gente já sabia qual era a empresa ou o consórcio que se formava. Então, mas entre as empresas que definiam a preferência,
havia o ajuste da licitação, então, entre elas, pelo menos, independentemente de alguém de fora. Formaria o consórcio. Quando o senhor fala ajuste, se saberia se os outros iam ganhar ou não. Saberia que não ia ganhar. Agora, da minha parte, eu nunca dei um preço para ninguém, nem nunca recebi preço de ninguém. Recebia ordem de grandeza. E isso era suficiente. Mas tive surpresas em outras concorrências, onde outros que eu chamo de aventureiros ou entrantes estariam lá nas licitações e apareciam. Tive surpresas também. Então a licitação não era 100% dominada. Mas dentro do grupo participante dessas reuniões, havia essa, como o senhor mencionou, essa ordem de grandeza já estabelecida. Sim, senhora. Então dentro desse grupo era... Havia o que Sua Excelência disse que era ajuste. Eu chamo de outra coisa, mas havia essa divisão. Perfeito. Certo. E o senhor se recorda se a representantes da empresa Andrade Gutierrez também participavam dessas reuniões? Algumas das reuniões que eu participei, ela participou também. Quantas reuniões mais ou menos o senhor participou? Doutor, eu participei de muitas reuniões. As grandes, as médias, as de consórcio, são 3 tipos de reunião que eu participei. As de prioridades, as ditas grandes, que a imprensa aí fala em 23 clubes, essas coisas, não existe essas 23. Depois, a quem tinha prioridade na refinaria A, no pacote B ou C, e depois reuniões normais de formação de consórcio. Essas 3 eram o que acontecia. Tá certo. E essas reuniões grandes eram no máximo 3 por ano, por aí. A maior de todas era logo após a publicação e a apresentação do plano de negócio da Petrobras. Tá certo. E a Andrade Gutierrez também participava dessas reuniões? Participei de algumas reuniões com ela. Certo. O senhor se recorda mais ou menos desde que ano, desde o início? Isso começou em 2006. Com a Andrade Gutierrez também? Andrade Gutierrez também. Tá. O senhor se recorda como é que eram organizadas essas reuniões? Quem convocava? Onde ocorriam? Essas reuniões geralmente não eram convocadas. Elas surgiam pela necessidade. Mas como era combinado? Provocado 1 ou 2, outros colegas devem ter provocado. Eram convocadas por telefonemas. Olha, precisamos conversar. Não tinha assim uma convocação específica, nem uma formalização disso, mas pelo contrário. E onde que elas ocorriam? Em diversos lugares. Teve reuniões na UTC, eu hospedei algumas, tinha facilidades de sala de reunião, tive reuniões na Andrade, não me lembro de nenhuma reunião na Andrade Gutierrez, tive reunião na Odebrecht, tive reunião na Queiroz Galvão, tive reunião na OAS. Na sede da Andrade Gutierrez? Não me recordo de ter nenhuma reunião na sede da Andrade Gutierrez. A primeira sede da Andrade Gutierrez, para mim, é São Paulo. É o que eu entendo como sede da Andrade Gutierrez. E convocada pela Andrade Gutierrez, o senhor se recorda? Não. Tá certo. E... com relação a essa participação da UTC nessas reuniões em que eram divididas as licitações, os contratos, o senhor se recorda de a UTC ter ganhado licitações com base nesse acordo? Recordo, eu sei quais foram as que nós ganhamos e tivemos ajuda de redução da competição e aonde nós ajudamos. O senhor pode informar? Posso. Eu já informei da outra vez. Nós ganhamos as obras, nem todas sozinhos, mas em consórcio. Nós ganhamos a unidade de propeno da refinaria do Vale do Paraíba, a unidade de propeno da Replan, a planta de gasolina da Repar, o HDS da unidade da refinaria do Vale do Paraíba, o HDT da refinaria Alberto Pasqualini e o Pipe Rec do Comperge. Certo, e com relação às que o senhor apresentou, essas propostas de cobertura? Nós ajudamos a unidade de instalação atmosférica e a vácuo do Comperge, a unidade de coqueamento retardado do Comperge, o HDT do Comperge,
a unidade de coque retardado da Reneste, a unidade de destilação atmosférica em vácuo da Reneste e a HDS da Replan, Refinaria de Paulínia. Certo. O senhor se recorda da empresa Andrade Gutierrez também ter realizado essas propostas de cobertura e também ter vencido licitações com base nesse acordo que era estabelecido nas reuniões? Eu sabia que essa pergunta viria e eu, analisando tudo que eu já entreguei ao Ministério Público, a Andrade Gutierrez deve ter me ajudado no propeno da Replan e no HDS da Revap, mas carece de, desculpe, Pipe Rec do Comped, HDS da Revap não. Mas o propeno da Replan eu preciso verificar que eu não trouxe. Uhum. Nessas reuniões, quem representava a Andrade Gutierrez, o senhor se recorda? Meu maior contato na Andrade sempre foi com Elton Negrão e Antônio Pedro. Certo. Mas o senhor falou maior contato, outras pessoas também tinham... Também... Conheci mais algumas pessoas da Andrade. Sim, mas com relação a esse pacto, essa divisão das licitações. Você pode repetir? Elton Negrão e Antônio Pedro. Certo. E... com relação à contratação em si, o senhor se recorda se, e eu pergunto relacionamento com os funcionários da Petrobras, o senhor se recorda se havia o pagamento de propina para a celebração desses contratos? Bom, eu posso falar do caso da UTC, do meu caso, porque eu não sei do caso dos outros. Esse era um assunto que não se tratava em lugar nenhum. No caso da UTC, nós sempre fomos cobrados. Quando havia obras na área de refino, a diretoria de abastecimento, nós éramos cobrados em torno de 1%. Pela diretoria de abastecimento por quem? No caso, pelo senhor José Janine e depois por Alberto Youssef. E o senhor pagava... O Roberto Costa tendo conhecimento. Certo. E no caso da diretoria de serviços, era feito através do Pedro Barusco. Certo, mas o senhor pagava só para o Pedro Barusco ou para outras pessoas também? Pagava também ao senhor Vacari, por solicitação de entendimentos do senhor Renato Duque. Entendimentos significa exatamente o quê? Entendimento significa procure o Vacari para acertar a contribuição política. Certo. E como eram feitos esses pagamentos? Como era operacionalizado o pagamento? Os pagamentos, tanto da diretoria de abastecimento quanto com de serviços. Com o Janine e com Alberto Youssef, geralmente era feito em espécie. E através de dinheiro vivo. No caso do senhor Pedro Barusco, também, em dinheiro vivo. E a parte de Vacari era geralmente feita em contribuições para o Partido dos Trabalhadores. Certo. Como que era feito? Era depósito? No caso dos Partidos dos Trabalhadores, era feito depósito em conta do partido do Diretório Nacional. Certo. E isso era considerado quitação do... Na verdade, 1% que se discutia de maneira genérica, e depois, no meu caso, eu transformava em valores absolutos e parcelados, eram discutidos metade para a área política, vamos chamar assim, como o próprio Vacari falava, e para a área da casa, ou a área que Barusco representava, metade desse também. Então era discutido de maneira assim, as parcelas eram independentes e cada um recebia de maneira separada. No caso do Alberto Youssef, do ex-deputado Zé Janine, era feita toda em espécie, também de forma parcelada. O senhor se recorda de ter sido procurado por operadores financeiros para efetuar esses pagamentos ou não? Operadores financeiros? O senhor Alberto Youssef... O Alberto Youssef era uma pessoa ligada ao ex-deputado Zé Janine. Na verdade, o Alberto Youssef representava e era quem tinha autorização do deputado durante um grande tempo para receber os recursos. Uhum. No caso da área de serviços, o Pedro Barusco fazia isso automaticamente, ou então usava alguns amigos dele. Quem? Utilizei muito a casa do senhor Mário Góes para levar o dinheiro a ele lá. Entendi.
Fazia só hospedagem de reuniões. Uhum. No caso, o senhor mencionou o senhor Mário Góes, a atuação dele com relação aos fatos que o senhor participou de pagamento de propina. Para o Pedro Baruch, ele só fazia receber os dois. Certo. Conversava muito lá na casa dele. Mas não tinha conhecimento, nem tem conhecimento se o Mário Góes fazia parte disso ou não, especificamente. Tá. O senhor mencionou que em todos os casos, em que vários casos era solicitado o pagamento dessa propina. E eu gostaria de saber especificamente nos casos de consórcio, Sim. como é que era discutido esse pagamento de propina? As empresas já sabiam que tinham que pagar? Como é que... Olha bem, eu vou aproveitar para lhe falar uma coisa aqui, excelência, bem clara. A propina se pagava com ou sem o ajuste. Ela era paga pelo contrato. Tanto é que muitas obras, isso eu falei no Ministério Público, muitas das obras que não foram parte desses entendimentos, nós também pagamos. A UTC também pagou propina por causa disso. Então isso já era de conhecimento do senhor, das empresas que faziam consórcio com a UTC? Já era que não se falava. Quando mas se todos fazia sabiam? O consórcio era necessariamente falado para discutir quem pagava o quê. No meu caso específico, muitas vezes, algumas vezes nós dividimos essa tarefa. A tarefa para abastecimento ficava com uma empresa, a tarefa de serviço ficava com outra empresa. Tá certo. E nessa parte que o senhor mencionou de pagamento de propina, o senhor sabe da participação, já chegou a discutir o pagamento de propina com os empresários da Andrade Gutierrez? Nunca discuti isso com ninguém da Andrade Gutierrez, mesmo porque eu nunca fiz um consórcio com a Andrade Gutierrez. Uhum. Nunca tivemos nenhum consórcio formado, nem nada que pudesse permitir uma conversa dessa após a assinatura do contrato. Tá certo. Tá bom, obrigada. Sem mais perguntas. Assente de acusação, tem perguntas? Seguindo aqui, defesa de Alberto Seff tem perguntas? Defesa de Antônio Campelo e de Paulo Dalmaso tem perguntas? Sim. Podem fazer a gentileza de alcançar no telefone?